Você também ficou confuso com a primeira temporada de Dark? Não se preocupe, porque a segunda temporada é ainda mais confusa que a primeira. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Dark chega à sua segunda temporada agora no dia 21 de junho para Netflix. E cara, a maioria das pessoas ficou assim, uau, não entendeu nada da primeira. E aquelas que entenderam, olha, suaram pra caramba pra entender. Aí chega a segunda temporada e dá nossa, deixa esse caminhão de informação em cima da nossa cabeça. É de pirar, viu? É de pirar mesmo. Afinal de contas, ó, e eu vou avisando já, antes que você não se perca. Se você ainda não assistiu nem a primeira nem a segunda temporada, corre e assiste, porque esse vídeo aqui tá lotado de spoilers. A gente vai falar um pouquinho sobre os principais eventos que são apresentados nessa segunda temporada. Mas antes disso, vamos lembrar um pouco sobre a primeira temporada para ver se a gente pegou tudo, né? Se a gente não perdeu nada na história. Na primeira temporada, nós somos apresentados a uma trama bem estranha sobre jovens que são, né, sequestrados em vários momentos naquela cidade, e a gente percebe que essa história não é nova, isso já aconteceu algumas outras vezes, em períodos bem distintos a cada 33 anos nessa mesma cidade. Então esse mistério aí que parece ser quem está sequestrando essas crianças e para onde está levando seria mais para quando essas crianças estão sendo levadas. Enfim, na primeira temporada nós fomos apresentados a dois grandes mistérios e principalmente, não apenas aos mistérios, mas a um valor, um paradoxo muito importante dentro dessa questão temporal, que é o paradoxo do avô. Afinal de contas, um dos jovens que é sequestrado, o Mikkel, ele na verdade vai parar de 2019, ele vai parar em 1986 e ele acaba ali conhecendo os jovens daqui da cidade, né? O seu pai, sua mãe jovens, entre outros personagens que nós conhecemos em 2019 jovens. Ele cresce, ele casa, ele tem o Jonas, que é o nosso herói, é o herói da nossa trama. E ele se mata, ele se torna Mikael e se mata e a gente fica assim, como assim? O que acontece? Que coisa absurda. E a gente fica nesse paradoxo, essa coisa muito louca, né? Esse cara volta no passado para poder ter o filho, o garoto que vai estar envolvido com o desaparecimento dele próprio, e aí começa essa guerra na primeira temporada, essa luta louca para tentar descobrir o que foi que aconteceu com ele, não apenas com ele, mas com outros jovens também. E todo mundo na cidade tem algum envolvimento em algum nível. Afinal de contas, não é apenas o desaparecimento, mas o local onde esses jovens desaparecem, que está ligado a uma caverna, que tem uma ligação com a usina nuclear que existe na cidade. Mas, mais do que isso, tem personagens misteriosos que vão aparecendo, principalmente personagens que no primeiro momento você pensa, quem é você? E aí quando você vê bem, na verdade são versões ou do futuro ou do passado de personagens que a gente conhece, como por exemplo a Cláudia, que acaba no primeiro movimento aparecendo ali como um personagem muito estranho, muito misterioso, e que você vê aquela mulher com aqueles cabelos desgrenhados, e que a gente acaba descobrindo que a coisa é muito mais complicada do que parece. Não é apenas uma questão de viajar no tempo, mas ali existe uma guerra temporal entre duas facções. Uma facção que estaria trabalhando nas sombras e uma facção trabalhando na luz. E aí no final da temporada a gente acaba descobrindo que esse cara que a gente achava que poderia ser o cara que está envolvido com o desaparecimento dessas crianças nada mais é do que o Jonas do futuro. E o nosso personagem, Jonas, né, que a gente está ali acompanhando desde o começo da série, ele acaba viajando para o futuro, onde nós somos deixados num cliffhanger, numa espécie de futuro pós-apocalíptico, e pensamos, e agora para onde vai essa trama? Muito estranho. A segunda temporada começa imediatamente nesse ponto e eu vou tentar levantar os pontos mais importantes dessa segunda temporada. Primeiro ponto, logo de cara na temporada nós fomos apresentados a um novo paradoxo. A gente foi apresentado na primeira temporada na questão do paradoxo do avô. Se você não conhece, eu vou tentar explicar de uma forma bem breve. Imagine você que tem a possibilidade de viajar para o passado e acidentalmente você mata o seu avô. O que será que aconteceria? Se você mata o seu avô, significa que o seu pai ou a sua mãe nunca nasceu e logicamente você também não. Só que se você matou o seu avô e você não nasceu, como é que você que não nasceu vai poder voltar para matar o seu avô? Entendeu? A gente fica nesse movimento sem saber o que aconteceria. A primeira temporada tem essa discussão, aos meio que mais ou menos, a gente é apresentado ali, olha, não mexe ali, não faça isso, não faça aquilo, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar que temos também uma questão determinística do tempo, afinal de contas,
Mesmo quando o Jonas volta ao passado, alguma coisa impede que faça com que ele leve o Mikkel para o futuro, ou outros personagens poderiam estar envolvidos nessas viagens e poderiam levar o Mikkel de volta. O próprio Mikkel poderia descobrir uma forma de voltar, mas alguma coisa impede. Afinal de contas, ele vive esse tempo até chegar à idade adulta, o que nos leva a crer que, sim, o tempo tem uma questão determinística aí envolvida. Mas será que essa questão determinística é soberana? E aí na segunda temporada nós somos apresentados a essa discussão junto com um novo paradoxo. Um paradoxo logo de cara chamado paradoxo Bootstrap. Se você nunca ouviu falar disso, eu vou tentar resumir de uma forma bem rápida. Na nona temporada da série Doctor Who, nós temos uma apresentação breve sobre essa história. O doutor, ele imagina, né, ele que é um super fã de Beethoven, começa a falar com o público, falando, imagina, eu, né, adoro Beethoven, gosto de todas as músicas, tenho todos os discos, tenho todas as partituras, e eu tenho a TARDIS, né, que é uma máquina do tempo. Se eu tenho a máquina do tempo, eu posso voltar para conhecer o Beethoven, posso voltar até o ano em que ele estava lá e escrevendo e criando os seus concertos, as suas partituras, e posso levar todas as partituras para ele autografar para mim. E aí, quando ele chega lá, ele descobre que ninguém nunca ouviu falar de Beethoven. Nem a família, nem os amigos, ninguém nunca viu esse cara, não sabe nem quem é essa figura, esse tal de Beethoven. Aí ele pensa, cara, como assim? Como assim Beethoven não existe? É claro que Beethoven existe, eu ouvi as músicas, eu tenho as partituras. Opa! E aí o que ele faz? Se ele tem as partituras e o Beethoven não existe, ele pega as partituras, começa a transcrever as partituras, vai lançando essas partituras e ele cria a figura do Beethoven. Afinal de contas, os dois são meio parecidos, né? Aquele cara branco com aqueles cabelos branquinhos para trás, assim, bem parecido com um certo doutor que a gente também conhece de Doctor Who. Então imagina só, ele volta ao passado com toda a informação que ele conhecia de Beethoven, todas as partituras e as músicas de Beethoven, e ele usa essas partituras para criar as partituras de Beethoven, que vão fazer parte da história da humanidade, até um dia que o próprio doutor ali na frente, nesse tempo linear, vai conhecer Beethoven, vai juntar todas essas informações, esses discos, esses álbuns, essas partituras, vai pensar, legal, posso voltar no tempo com a minha máquina e conhecer Beethoven e descobrir que Beethoven não existe e usar essas partituras para poder criar Beethoven, que vai existir na continuidade. Você está entendendo onde a gente está querendo chegar? Essencialmente, o paradoxo de Bootstrap significa a questão do quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha. No fim das contas, a gente não consegue identificar onde foi que alguma coisa começou, onde foi que alguma coisa surgiu. E a segunda temporada de Dark traz muitos desses paradoxos de Bootstrap. Por exemplo, nós temos um que é talvez o mais confuso, mas vamos deixar isso para o final. Vamos pegar alguns mais simples, que inclusive já foram apresentados na primeira temporada. Por exemplo, nós temos o relojoeiro, que ele recebe o livro que foi escrito por ele próprio, com todas as teorias sobre essa questão da viagem no tempo, a existência, né, de formas de viajar, túneis e tudo mais. Ele recebe essas informações num livro já escrito, já editado, que seria livro dele próprio. O que ele faz? Ele pega esse livro, transcreve o livro e lança o livro, porque esse livro já veio do futuro na mão dele. A própria Cláudia entregou esse livro para ele. A Cláudia que ganhou esse livro do Helg, que na verdade, né, já vinha dessa história anterior, porque já conhecia outros personagens também ligados a esse passado. E acabou ficando essa questão, quando foi que esse livro foi escrito? E principalmente, quando foi que a máquina do tempo foi criada? Afinal de contas, o próprio relojoeiro também recebeu a planta e teve mais de 30 anos para poder construir aquela máquina do tempo, para ela poder existir a primeira vez, para que a primeira viagem pudesse ser possível, para então criar toda aquela questão para que aquela máquina fosse para o passado, chegasse à mão dele junto com as plantas, para que ele pudesse construir a máquina. Quando foi que a máquina original foi construída? Ou melhor ainda, quando chegou tudo isso? É tão confuso, mas a gente fica preso nessa questão de looping, de uma informação, ou um dado, ou um objeto, sem saber a origem dele. Outro bootstrap muito interessante dentro da série é criado pelo grande vilão da trama da segunda temporada, no caso o Adam. E se você já assistiu a segunda temporada, e novamente eu aviso, spoiler, à frente, você sabe que Adam, na verdade, é o Jonas do futuro. É o Jonas mais velho, né? Deve ter perto de uns 90 anos ali, 80 anos. Não sei nem conseguir calcular mais quantos anos aquele Adam tem. E mostra ele ali já, não só envelhecido, mas ele já com uma cabeça modificada, ele já teve uma mudança de
pensamento e de entendimento das coisas por causa de tudo que ele viveu, não apenas na adolescência dele, como na idade adulta e algumas outras coisas que aconteceram que levaram ele a ter essa mudança de pensamento e, vamos dizer assim, se tornar o lado escuro da luta do tempo. E olha que o Jonas adulto, o Jonas que está naquele intermediário, ele é o grande aliado da Cláudia, que seria o lado da luz nessa guerra do tempo. Então o Jonas está ali, de alguma forma ele é importante tanto do lado escuro como do lado da luz. Mas o Adam fala uma coisa muito importante no encontro dele com ele mesmo quando está jovem. Ele leva ele mesmo a acreditar que se ele for encontrar com o pai dele, no caso o Mikkel, no momento do suicídio, e impedir esse suicídio, ele vai conseguir quebrar o ciclo histórico, o ciclo de coisas que estão acontecendo. E na verdade, quando o Jonas chega lá, ele descobre que não apenas ele está lá não para impedir o pai, mas sim para dar a ideia e acaba incentivando o pai dele a se matar. É muito interessante porque aí você entra num segundo movimento desse, tanto determinístico como no movimento do paradoxo Bootstrap. Afinal de contas, em que momento o pai dele pensou em se matar e escrever aquela carta? Se na verdade a ideia partiu do Jonas, quando ele foi lá impedi-lo, e ele não estava nem pensando nisso, e ainda mostrou a carta que ele próprio vai escrever. Ele tem a carta na mão, ele sabe o que tem que estar escrito na carta e o que ele vai escrever. Em que momento ele pensou naquilo sem que precisasse da interferência do Jonas para escrever aquilo? Então a gente entra em um novo ciclo de Bootstrap e ao mesmo tempo nós também pensamos no tempo determinístico. Afinal de contas, ele voltou para o passado, 1921, quando ele estava lá naquele futuro e encontrou lá a partícula de Deus, e nós vamos voltar nesse ponto daqui a pouco. E aí ele volta para lá, encontra com ele mesmo, já velhinho no futuro, dando várias ideias para ele de que ele quer encerrar aquela história e tudo mais. E na verdade ele estava querendo, era mais, o Adam queria mais, era que o Jonas tivesse certeza de que tudo aconteceria exatamente como deveria acontecer. E isso é reforçado num outro movimento quando a Cláudia aparece e fala: você tem que estar aqui, isso tem que acontecer. E o Jonas: não, eu não posso, não dá. E aí ele fala: se eu não existir, nada disso acontece, o Adam não existe. E a Cláudia fala: eu já vi um mundo sem você e ele não é melhor do que esse, nós precisamos de você aqui. Ou seja, nós entramos aí num outro momento, num outro aspecto da história muito interessante referente a essa questão tanto de paradoxos como essa questão temporal. Mas nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Eu ainda tenho que falar de mais alguns outros movimentos dentro dessa questão do Bootstrap. Por exemplo, outro ponto muito legal e que também fica muito confuso se você for pensar bem, é a personagem da Cláudia no ano de 1986. Afinal de contas, em 86, a Cláudia ainda não tinha um conhecimento sobre o que estava acontecendo. Ela não sabia, ela começou a ter alguns vislumbres. Ela encontrou a cadelinha dela, Gretchen, que desapareceu em 1953, reaparecendo na caverna em 1986. Ela começa a ter alguns lapsos de algumas informações estranhas que estão cruzando e tem algum segredo dentro da usina, que ela está tentando descobrir do que se trata. Esse segredo, inclusive, é importantíssimo para o que está acontecendo naquele lugar. E aí nós temos os primeiros vislumbres nessa nova temporada da Cláudia começar a entender o papel dela nessa história. A gente conhece a Cláudia de 86 como uma mulher altiva, uma mulher sempre muito séria, que trabalha muito firme, muito forte, mas aí nós conhecemos a Cláudia de 2019 e ela é uma mulher completamente diferente. Então a gente pensa, como é que foi que isso aconteceu, em que momento ela mudou dessa forma? E nós vemos a Cláudia de 2019, 2020, voltando no tempo e fazendo suas pequenas modificações. E todas as modificações, todas as pessoas que ela inspira, acabam levando ela a Cláudia de 1986. Mas isso fica patente logo no finalzinho da temporada, quando depois da morte do pai da Cláudia, que é uma morte acidental e que ela já tinha conhecimento e ela, no esforço de impedir a morte, ela causa a morte do pai dela, nós temos o Jonas aparecendo na casa dela e falando: olha, eu fiquei um tempo com você, você me explicou tudo, me ensinou tudo e agora eu estou aqui e você tem que vir comigo para que eu explique para você. Ou seja, a Cláudia de 2019 ensinou tudo para Jonas de 2019, que voltou no tempo para ensinar a Cláudia de 1986 tudo o que ela precisa saber para se tornar a Cláudia de 2019, para que um dia ela possa ensinar ao Jonas, para que o Jonas ensine a Cláudia de 86, e assim nós criamos um novo paradoxo de Bootstrap.
Mas isso não é nada perto de talvez o paradoxo mais absurdo que apareceu nessa temporada e que, por mais absurdo que seja, ainda faz muito sentido dentro do universo da série. Afinal de contas, o que para nós era o grande vilão da primeira temporada, o Noah, mostra-se um personagem que tem um pouco mais de camadas, um pouco mais de cor, até porque nós somos apresentados a uma outra questão familiar, e olha que família nesse universo de Dark é muito confusa, tem muita família e muita gente misturada. O Noah, nós descobrimos que o Noah é o pai da Charlotte. Até então a Charlotte não tinha ideia de quem eram os pais dela. Ela só sabia do avô, que nem era avô dela, na verdade ele era um avô de criação, que criou ela, tal, 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 tal. E aí finalmente o Noah aparece para Charlotte e fala: olha, eu te amo, mostra uma foto dele com ela, bebezinha. Eu te amo e a sua mãe. Ela, quem é minha mãe? A sua mãe, ela te amou muito e ainda te ama muito. Quando ele falou isso, eu falei: não, não pode. Não pode ser, não, 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 por favor, não seja isso, não seja isso, não seja isso. E aí nós descobrimos no final da temporada que a mãe da Charlotte é ninguém menos que a Elizabeth, a própria filha dela. Gente, a questão do ovo da galinha é bobagem perto disso. Afinal de contas, se a Elizabeth é mãe da Charlotte com o Noah, e aí retoma a Charlotte para o passado para que ela cresça, conheça o marido dela, tem a Francisca, tem a Elizabeth para que a Elizabeth cresça, conheça Noah, e eles têm a Charlotte para que a Charlotte depois volte, conheça o marido dela, e vai ter Francisca, e vai ter Elizabeth. Em que momento, quem é a mãe de quem? Quem é a filha de quem? Charlotte é filha da própria filha e é mãe da própria mãe. Ou seja, nós estamos aí presos talvez no looping, no momento de paradoxo de looping mais absurdo de toda a série. E talvez que seja a chave para descobrir o que está acontecendo nesse mundo bizarro e, de certa forma, moribundo. E aí nós somos apresentados novamente a talvez o ponto que é o pulo do gato dessa nova temporada, que talvez justifique muito dos movimentos, tanto do Adam como todos esses problemas que estão pipocando nesse universo. Aparece aquele momento em que o Jonas é confrontado pelo Adam e o Adam atira na Marta. A gente sabia que a Marta morreria, é apresentado lá a lápide dela, mas a gente não sabia como a Marta tinha morrido. E de repente a gente descobre que ela leva um tiro mortal, e agora o Adam fala: olha, você tem duas opções, ou você me impede, ou você salva a Marta. E aí, né, nossa, salva a Marta. De repente deu um eco aí, Superman, Batman. Não, 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 vamos voltar ao original. Nós temos esse momento bem interessante em que ele fica lá nessa questão: como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, e agora? E aí, de repente, eis que de repente, do nada, aparece Marta, alive and kicking, totalmente viva. E ele olha: como assim? Como você pode estar aqui? De quando você veio? Ela fala: a questão aqui não é quando, mas onde. E aí nós somos apresentados ao mais novo conceito que Dark pode apresentar. Depois de nós ficarmos nessa loucura sobre a questão do tempo, agora nós temos a questão do espaço. Nós somos apresentados a uma espécie de multiverso. E se isso não lhe parece algo familiar, talvez você lembre de um certo filme, um tal de Vingadores Ultimato, que tinha essa questão de multiverso, universo tangente. Quem sabe tem alguma coisa nesse sentido, não é verdade? E aí, finalmente, chegamos ao final da temporada. Toda essa loucura, essa questão científica que é apresentada pra gente, inclusive todas essas questões da segunda temporada conseguem responder a alguns problemas da primeira temporada, e inclusive também traz também alguns resultados para algumas questões que são apresentadas nessa segunda. A primeira coisa que nós fomos apresentados na primeira temporada, como eu falei logo no começo, é a questão do paradoxo do avô. E nessa temporada nós vemos que esse universo não é regido pelo paradoxo do avô, que é o típico paradoxo que era construído na série de filmes do De Volta para o Futuro. Que é aquela coisa do tipo: o que acontecia? Se você volta e mata seu avô, você desaparece. E a linha do tempo é modificada. Aqui, a linha do tempo não é modificada por um assassinato ou por uma morte. A linha do tempo, ela tangencia, ela cria um novo universo e aquele universo continua corrente. Aquele universo continua existindo, mas novos universos vão surgindo a partir dos movimentos que a gente vai criando com as modificações que a gente faz no tempo. Isso talvez possa ser uma justificativa para o que o Adam quis dizer com o final desse ciclo e a criação do novo ciclo.
Talvez um novo ciclo não seja um novo ciclo dentro deste universo, mas seja uma forma de criar um universo tangente que não seja esse universo terrível, apocalíptico. Ele precisa que o apocalipse aconteça neste lugar para poder criar esse universo distoante. E isso está ligado diretamente à questão do bóson de Higgs. No caso, a partícula de Deus. A descoberta da partícula de Deus, ela é muito importante dentro da série, porque se a gente calcular bem, se a gente for ver bem, a série até então tinha apresentado algumas questões de leis que não poderiam ser quebradas. Por exemplo, eles só podem viajar a cada 33 anos exatos. Se ele viaja no dia 21 de junho de 2020, ele só pode voltar para o dia 21 de junho de 1987. E assim por diante. Se ele dorme de 21 de junho de 1987 para 22 de junho do mesmo ano, quando ele viaja para o futuro, ele não vai viajar para o dia 21 de junho quando ele saiu, ele vai viajar para o dia 22 de junho de 2020. Só que com o bóson de Higgs, no caso, com a partícula de Deus, eles conseguem fazer um controle muito maior sobre a questão da viagem no tempo, inclusive conseguindo viajar para momentos intermediários. Tanto é que o Adam manda o Jonas para um momento do dia da morte do pai dele, exatamente para ter certeza que aquela morte vai acontecer. E o pai dele fala que, olha só que é muito importante isso, é ele próprio, é o próprio Jonas, que conduz o Mikhail para dentro da caverna e leva ele para 1986. Ou seja, existe uma questão determinística dentro desse ciclo. Esse ciclo de histórias, ele precisa acontecer exatamente como ele foi planejado. E toda vez que a gente pensa que alguma coisa está saindo do planejamento, ele na verdade está só corroborando esse planejamento. Outra conversa que deixa claro que esse complexo, esse paradoxo do avô não pode existir, é no momento em que a Catarina encontra com Jonas e ele pergunta: cadê a Hannah? E ele pensa, ele fala assim: a Hannah, ela pegou a máquina, deve ter usado a máquina para algum lugar. Não, porque eu quero usar, porque eu quero pegar e quero ir atrás do Mikhail. E você não quer que eu vá encontrar com meu filho, porque você sabe que se eu pegar o Mikhail e trazê-lo para cá, você nunca vai existir. E aí ele próprio explica: não tem condição disso acontecer. Porque eu já existo, o futuro já existe, o tempo já existe, tudo aqui já existe. Trazer o Mikhail para cá ou não trazer não vai fazer diferença, você não vai conseguir. Talvez ele possa colocar algumas questões em relação ao tempo determinado, né? Um tempo que tenha uma questão determinante do tempo, em que mesmo que a mãe trouxesse, alguma coisa faria com que Mikhail voltasse para o passado para que existisse isso, ou ele já está explicando mesmo sem perceber que, mesmo que ele trouxesse Mikhail para o futuro, ou tirasse ele daquele tempo, ele estaria criando um universo tangente. E a aparição da Marta no final da temporada deixa muito claro isso, que nós temos uma possibilidade de, não apenas de tempo, mas uma possibilidade de universo paralelo, junto com o universo que nós já estamos habituados, que nós já conhecemos. Mas aí também algumas coisas foram não apenas pinceladas, mas já foram deixadas pra gente meio que de bandeja. Por exemplo, a gente já sabe que a gente conhece o Adam, mas durante a temporada é falado também sobre uma outra personagem, uma tal de Diabo Branco. E pelo que deu pra entender, é uma mulher. A gente ainda não sabe quem pode ser esse Diabo Branco e é difícil especular. O personagem mais óbvio que poderia ser o Diabo Branco seria a Hannah. Afinal de contas, ela volta para o passado. E ela não volta para o passado porque ela quer fazer alguma coisa ou quer arrumar alguma coisa. Ela volta para o passado só para dar uma de vingativa e jogar na cara do Uric que ele vai ficar ali naquela prisão e vai apodrecer naquele lugar. A gente sabe que isso aconteceria, afinal de contas, o Uric acaba ficando preso por 33 anos dentro de um hospital psiquiátrico e quando ele foge para encontrar o filho dele, ele encontra e tudo mais e tudo acontece. Então, o que significa que a viagem da Hannah para 1953 realmente não ia dar em nada, ela não ia tirar ele de lá. Só que uma frase muito importante dita pela Hannah deixa uma pista de que talvez ela seja o grande diabo branco da história. O personagem do Egan, que é o policial, né, na época, ele pergunta para ela: a senhora está indo viajar? Quando ele vê aquela mala lá, ela fala: não, na verdade eu estou vindo de um lugar onde eu não tenho mais nada. Ou seja, ela deixa claro, não só naquela fala, mas na fala que ela fala anterior para o Uric, em que ela diz que ela não precisa de ninguém, o Jonas fala que ela não precisa de ninguém, pode deixar claro que ela já está construindo a sua jornada para se tornar o tal do Diabo Branco. Ela tem uma máquina do tempo, ela é uma pessoa que aparentemente, mesmo sem nunca ter viajado no tempo assim, né? Ela viajou no tempo só uma vez, ela já entende como uma coisa funciona e ela é super dissimulada. Desde o comecinho da série, na primeira temporada, a gente já vê que ela não era uma pessoa que batia muito bem e ela pode ser um personagem muito forte e muito importante nessa guerra do tempo.
A gente pode ter algumas outras opções interessantes na trama, de repente algumas coisas que a gente nem está pensando. Por exemplo, a Charlotte pode se tornar o grande diabo branco. A gente não sabe o que aconteceu com ela na explosão do Boston de Higgs, quando abriu aquele buraco, né, do presente com o futuro, em que ela vê a própria filha, e a filha lá faz lá o movimento mamãe, e ela, ai minha filha, e ela sabe, enfim, tudo meio que a construção da trama deixa algumas pontas muito interessantes para o que a gente pode ver nessa próxima temporada. Mas em suma, vamos finalizar aqui a nossa conversa. A gente ainda vai falar muito sobre Dark nas próximas semanas. Tem muita coisa para conversar. Vamos pegar um pouquinho sobre essa questão do paradoxo de Bootstrap, vamos falar do paradoxo do avô, vamos falar de Boston de Higgs, vamos falar também sobre a questão familiar, porque é uma loucura. Eu acho que precisa de um vídeo só para falar sobre a família, sobre esses problemas de casos de família enlouquecidos que deixa a gente completamente pirado. Mas vamos finalizar por aqui, deixando para você um grande obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, me acompanhado aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e fica com a gente, tá? Toca o sininho, se inscreve aqui no canal. Você tá no Facebook? Curte a nossa página, segue a gente, participa, tá ok? Eu tenho certeza que a gente vai conversar muito sobre esse assunto e sobre outros filmes também. Então, galera, tchau, tchau. Obrigado.